Saudações pessoal, eu espero que estejam todos e todas muitíssimamente bem de saúde e muito, mas muito bem dispostos. Bem, daqui do outro lado, com vocês, né? Prof. Ping, e hoje estaremos cá juntos para discutirmos cálculo de endereçamento IP. Na aula passada nós trabalhamos com subnetting. Trabalhamos com cálculo utilizando o subnetting. Por cá, nós hoje veremos como realizar os cálculos utilizando o VLSM. Ou seja, meus senhores e minhas senhoras, existem duas técnicas de cálculo de endereçamento IP, o VLSM e o subnetting. No subnetting, a máscara não varia. Se vocês darem uma reparada, uma olhada nos cálculos que nós realizamos, todas as subredes tinham o mesmo prefixo. Ou seja, todas as subredes tinham o mesmo prefixo, a mesma máscara. Ou seja, quando nós estamos a trabalhar com o subnetting, não há uma variação das máscaras. Não importa se nós vamos criar 2, 4, 5, 8, 10, 100 subredes, não importa a quantidade de subredes, mas todas terão a mesma máscara, o mesmo prefixo. E se duas ou mais subredes têm o mesmo prefixo, isso quer dizer que ambas também têm a mesma quantidade de endereços. Se o meu prefixo é /24, o prefixo da outra rede também /24, então ambos temos 246 endereços. Uma matemática muito simples, meus senhores. É só fazermos 2 elevado a 32 menos 24. Vamos lá, isso fizemos até em uma aula passada. Ou seja, fizemos, se a subrede tem, por exemplo, 24, é /24, tem 24 bits. Vocês querem saber quantos endereços é que a mesma tem? Fizemos 2, 32, menos o prefixo. Qual é o prefixo? 24. Isso dá igual a 2 elevado a 8. E 2 elevado a 8 quanto é que dá? 256. Então é dessa forma que vocês tiram a quantidade de endereços em uma rede ou em uma subrede. A partir do prefixo vocês conseguem ter esse valor. Se fizermos 2 elevado a 32 menos o valor do vosso prefixo. O resultado dessa subtração, né, fica 2 elevado ao resultado da subtração. O resultado final, então, a quantidade de endereços. E se queremos pegar os válidos simples, removemos simplesmente 2. Com isso, ou seja, os válidos serão 254. 256, quantidade de endereços. 254, quantidade de endereços válidos. O que é que seria um endereço válido? No IPv4, um endereço válido, vamos dizer que é um endereço que pode ser atribuído em um dispositivo. No IPv6, a diferença aqui com o IPv6, nós vamos ver o IPv6 mais lá para frente, é que, por exemplo, no IPv6 para já não existe broadcast. E no IPv6 nós podemos atribuir endereço de rede em uma interface, diferente do IPv4. No IPv4 vocês não podem pegar em um dispositivo, em uma interface específica de um dispositivo, atribuir endereço de rede ou de broadcast. Esses dois endereços não devem ser atribuídos aos dispositivos. Por isso é que se nós queremos pegar a quantidade de endereços, temos esse resultado, 256. Mas se queremos a quantidade de endereços válidos, temos que pegar na quantidade de endereços e dizer, olha, não queremos broadcast, não queremos rede. Então são quantos? São 2. 256 menos 2, 254. Isso quer dizer que nós temos 254 endereços para atribuir nos dispositivos. Então vocês podem perguntar, qual seria a necessidade de termos o endereço de rede? Qual seria a necessidade de termos o endereço de broadcast? O endereço de rede é um endereço que identifica o grupo, ou seja, o identificador do grupo. Se, por exemplo, nós somos formandos ou se nós estudamos em uma sala, por exemplo, sala G6, a G6 é o nosso identificador. Eu não posso olhar para ti e chamar G6, certo? Porque G6 é o identificador do grupo, ou seja, é o endereço da rede. Já o endereço de broadcast é um endereço que é utilizado para se comunicar com todos na rede.
Se vocês querem mandar uma mensagem para todos os dispositivos que se encontram em uma rede específica, vocês utilizam o endereço de broadcast. Essa é a finalidade do endereço de broadcast, para poder se comunicar com todos dispositivos, todos os nós aí que se encontram na rede. Então, subnetting não há variação da máscara. Todas as subredes têm o mesmo prefixo, e se tem o mesmo prefixo, tem a mesma quantidade de endereços. Já no VLSM, vamos lá escrever aqui, VLSM, essa técnica varia o tamanho das máscaras. Ou seja, o VLSM ele trabalha segundo a necessidade de cada subrede. Olhem, por exemplo, aqui no nosso desenho. Nós temos uma rede A, uma rede B, uma rede C e uma rede D. Se vocês repararem, elas têm quantidade de hosts diferentes. A rede B possui 60, a rede C possui 500 e a rede D 200. Então o VLSM, ao fazer aqui o cálculo, ele atende a essas necessidades. Ou seja, se você precisa de 100 hosts, o teu prefixo vai ser X. Se você precisa de 500 hosts, o teu prefixo vai ser X. Se você precisa de 200 hosts, o teu prefixo vai ser X. Então há uma variação no prefixo. Isso de acordo com a quantidade de hosts, ou seja, de endereços que essa rede deve ter. Ou seja, o VLSM é uma técnica de cálculo em que se varia as máscaras, em que se preocupa, ou seja, em que há uma preocupação com a quantidade de endereços que devem ser alocados em cada uma das subredes. Então, meus senhores, existem duas técnicas de cálculo de endereçamento IP. Subnetting, que não varia a máscara, todas as subredes terão o mesmo prefixo. VLSM, que as máscaras podem variar. Quando é que não vão variar no VLSM? Se todas tiverem a mesma necessidade. Se, por exemplo, se essas três redes fossem 200, 200, 200, a máscara não vai variar, certo? Porque tem a mesma quantidade. Então, o VLSM ele pode variar a máscara, pode variar o prefixo. Ele trabalha de acordo com a necessidade de cada uma das subredes. Esse é o VLSM e é esse senhor que nós veremos hoje. Na aula passada nós trabalhamos com subnetting e na aula de hoje nós veremos então o VLSM. Ok, então, sem mais demora, vamos colocar a mão na massa. Ok, bem, reparem que aqui nós temos 4 redes. Temos a rede A, que tem uma necessidade de 60 hosts, a rede C com 500, a rede D com 200 e reparem que também temos aqui uma rede B. Esse link entre estes dois roteadores ele forma também uma rede. Quantos endereços é que serão aqui necessários? Bem, os endereços, aqueles que vamos chamar os endereços válidos, os endereços podem ser atribuídos aqui nos dispositivos ou nas interfaces dos dispositivos, são 2. Quando vocês têm um link entre dois roteadores, vocês precisam de 2 endereços. Um para essa extremidade e outro para aqui. Ou seja, um endereço para cada uma das extremidades. Então aqui, a nossa quantidade aqui seria 2. Um para aqui e outro para aqui. Um endereço para cada extremidade do link. Boa. Bem, vamos lá então olhar mais aqui para baixo. Todas essas redes, meus senhores, as 4 em si, todas elas. Nós aqui vamos ter que começar a fazer mais 2. Bem, vamos primeiramente definir o que é um host. Vocês vão encontrar a nível da vossa matéria que um host é um dispositivo final conectado à rede. Todos os dispositivos finais que têm acesso à rede, que estejam conectados à rede, são considerados como hosts. Então, se vocês olharem para aqui, estamos a dizer 60, ou seja, 60 hosts. Imaginem que vos disseram que vocês têm uma rede que vai ter 50 computadores. 50, 60. Já que são 60, vamos trabalhar com 60. Imaginem que vocês tenham uma rede que vos diz, olha, nós precisamos aqui de 60 computadores. Na rede dos professores há 20 computadores. Na rede dos formandos há 200 computadores.
Então, esses 200 computadores aí entendam como sendo estes valores que estão aqui, dos hosts. 60 hosts, 500 hosts, 200 hosts. Imaginem isso como, por exemplo, como sendo a quantidade de computadores. Pode não ser simplesmente computadores, também podem ser, nisso também podemos incluir impressoras, também podemos incluir servidores. Tudo quanto é dispositivo final. Computadores, impressoras, servidores, telefones, tablets, tudo quanto é dispositivos finais. Mas o exemplo mais específico aqui, o exemplo que eu estou a dar aqui é de computadores. Já temos 60 hosts, então estaremos aqui a falar de, imagine isso como sendo 60 computadores. Então, se vocês têm 60 computadores, o que é que vocês precisam mais? Lembrem que vocês também vão precisar de quem? Do endereço de rede e do endereço de broadcast. Nessa rede, para além desses 60 endereços que vocês têm que atribuir nos dispositivos, vocês precisam de mais dois, rede e broadcast. Na rede C também vão precisar de mais dois, rede e broadcast. Na rede D também vão precisar de mais dois, rede e broadcast. Na rede B também a mesma coisa. Vão precisar, para além dos dois, que é atribuído aqui e aqui, vão precisar de mais dois, para a rede e para o broadcast. Ou seja, aqui na verdade vamos precisar de 62, aqui de 502, aqui de 202 e aqui de 4. Um para aqui, 2, rede, 3, broadcast, 4. Então para cada uma aqui das quantidades vamos ter que fazer mais 2, mais rede e broadcast. E como uma nota, algo que não é dito aqui em termos de conteúdo da Cisco, repare o seguinte, se nós temos 60 hosts, vocês vão começar a colocar aqui computadores, impressoras, servidores, vai bater 60, certo? Ok. Atribuir o endereço de IP nos 60. E vocês têm mais aí 2, mais rede e o broadcast. Ok, 62. Ok, boa. E agora, meus senhores, vocês não vão precisar de um IP aqui no roteador? Tudo isso que está aqui, não forma uma única rede. Vocês vão precisar de endereços IP nos dispositivos finais? Também não irão necessitar de atribuir um IP aqui no roteador, para que esse IP seja utilizado como gateway aqui, permitindo então com que esses senhores se comuniquem com a rede C e com a rede D. É preciso que tenhamos aqui um gateway, senão esses senhores não vão conseguir se comunicar com dispositivos que estão em uma rede externa. Então, meus senhores, vamos precisar de mais um. Vamos precisar dos 60 hosts, 50 dispositivos finais. Vamos precisar de mais 2, rede e broadcast. Vamos lá fazer aqui à direita. Vamos precisar dos 60 hosts, mais 2 da rede e do broadcast, mais um do gateway, certo? Mais um do gateway. E se vocês teriam a necessidade de atribuir IP no switch, também iríamos fazer quem? Mais um. Esse mais um é quem? IP para o switch. Isso é opcional, se queremos atribuir IP no switch para permitir gerenciamento remoto. Mas se não temos isso, não temos esse mais um. Mas o imperativo será esses senhores aqui. Os dispositivos finais, a rede broadcast e o gateway. O que é que o pessoal da Cisco faz? Esse endereço de gateway, eles já agregam aqui no 60. Esse 1 que está aqui do gateway, eles atribuem no 60. Então aqui nós vamos começar a fazer os nossos cálculos pegando simplesmente na quantidade de hosts mais 2. Porque a Cisco, de forma oculta, de forma abstrata, já pega na quantidade de hosts, já está inserido lá o valor do gateway. Quer dizer que esses 60 que está aqui é 59 para aqui para os dispositivos finais e 1 para o gateway. Estamos? A Cisco já conta, mas num projeto na vida real, se vocês querem fazer esse direcionamento, que vos dizem que são dispositivos finais, o roteador não é um dispositivo final. Se vos dizem na rede A, nós vamos ter 55 computadores e 10 impressoras. Quantos hosts é que nós temos aí? 50 computadores e 10 impressoras. Vamos fazer 5.
55 computadores e 5 impressoras. Quantos hosts é que nós temos? 60. Esses 60 não está lá o gateway. Não está lá o gateway. Mas a Cisco, nos seus cálculos aqui, nesses valores que vocês têm, já são inseridos os valores do gateway. Mas na vida real, meus senhores, vocês vão ter que fazer mais um. Eu, quando estou a fazer aí meus projetos, é fazer mais uma coisa. Mais head, mais broadcast e depois mais gateway. Mais um. O que a Cisco faz é pegar no gateway, que é esse mais um, e já é inserido aqui no 60. Ok. Então, vamos lá. Então nós não vamos trabalhar como a Cisco. Não vamos contar aqui esse um do gateway, que é atribuído aqui no roteador, nessa interface, que é utilizado como gateway para dispositivos finais. E também não vamos contar o endereço IP por sítio, para permitir gerenciamento remoto. Vamos simplesmente contar aqui os 60 hosts, que já está incluído os dispositivos finais do gateway. E vamos fazer simplesmente mais 2, que é head e o broadcast. Quantidade mais 2, quantidade mais 2. Bom, então, vamos lá pegar aqui o Paint. Vamos criar aqui uma pequena tabela. Primeira regrinha, meus senhores, organizem do maior para o menor. Ou seja, em outras palavras, organizem da rede que mais necessita, começando pela rede que mais necessita, depois descendo então até a rede que menos necessita. Se nós olharmos aqui, a rede que mais necessita é a C, que possui quanto? 500. Depois a D, depois a A, depois a B. Vamos então organizar isso. Vamos lá. A nossa primeira rede que mais necessita é a C. Deixa eu dar uma olhada, já me esqueci C. Primeiro é a C, que tem aí um valor de 500. Deixa-me fazer aqui algo, vamos criar aqui uma tabela para ficar mais organizado. Vamos meter um R, simbolizando o head. Depois a quantidade. E também vamos pegar aqui quantidade de bits. Quantidade de bits. Quantos bits é que serão necessários? Bom, a nossa rede que mais necessita é a C, que possui 500. Mais 2. Depois nós temos a D, que possui 200. Mais 2. Esse mais 2, lembrando que é a rede e o broadcast. Opa. Depois temos a A, que é 60, mais 2. E por fim a B, que possui 2, mais 2, mais head e o broadcast. Vamos então quantidade de bits. Quantos bits é que cada uma delas precisa? Aqui vamos ter que fazer simplesmente a seguinte matemática. Deixa eu arrastar mais isso mais para cá. Tá, bom então, ok. Nós vamos fazer o seguinte, 2 elevado a n, que seja maior ou igual, que é a quantidade de endereços. Primeiro, para a rede C, 2 elevado a n, que seja maior ou igual, quantos endereços é que a rede C tem? 502. Somando já aí, no 500, somando 2, 502. Qual é o nosso valor do n aqui? Se nós fizermos elevado a 8, dá 256, não chega, então tem que ser 2 elevado a 9. (502). 2 elevado a 9 dá então 502, que é maior ou igual então que 502.
Então, para a rede C, a quantidade de bits, ou seja, o valor aqui do N é de 9. Esse valor do N é a quantidade de bits. Então, a rede C precisa de 9 bits. Rede D. Rede D são 202. Vamos lá. 2 elevado a N, seja maior ou igual à quantidade, né, que é 202. Então teríamos 2 elevado a 8. Maior ou igual que 202. Então, poderia ser 9, poderia ser 10, 11, 12, mas peguem o menor de todos eles. Matematicamente tem uma palavra que é utilizada, que eu já nem me lembro qual é o termo que é utilizado, mas é o menor de todos eles, o menor de todos os resultados possíveis. Então aqui o nosso N, aqui vai dar 2 elevado a 8, dá 200. Dá 256, que é maior ou igual então que 202. Então o N para a rede D, certo, a rede D. O N para a rede D deve ser igual a 8. Certo? Certo. Então tá aí. Para a rede C, 9. Para a rede D, 8. Bem, podemos já fazer isso diretamente na cabeça, né? Para a rede, vamos lá, preencher aqui primeiro 8. Para a rede A. A rede A é interessante, muito interessante. Deixa eu aproveitar aqui. Eu coloquei mesmo esse valor de forma prepositada. 2 elevado a N, que é maior ou igual que quanto? 2 elevado a N maior ou igual que, para a nossa quantidade, 62. 62. Então 2 fica elevado a 6. 2 elevado a 6. Maior ou igual que 62. Então 2 elevado a 6, isso dá igual a 60. Opa. Não são muito bonitinho esse, vocês. 2 elevado a 6, isso dá 64, que é maior ou igual que 62. Esse caso é extremamente interessante. O nosso N é igual então a 6. Ok. Eu poderia vir aqui e colocar 6. Funciona na boa, sem nenhum problema. Mas, o que há de interessante para esse caso? Nesse caso, é interessante que, reparem que nós temos 64, e a nossa necessidade é quanto? 62. Se nós utilizamos o 6, ou seja, 2 elevado a 6 dá 64, nossa necessidade é 62, quer dizer que só vai nos restar apenas quanto? 2 endereços. Só teremos aí 2 endereços livres. Então, nesse momento, no presente momento, a coisa funciona na boa, mil maravilhas. Mas agora imaginem que daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, a infraestrutura do cliente, ou seja, houve uma alteração da infraestrutura da rede do cliente, o cliente pretende adicionar mais 5 computadores nessa rede A. Peguem. Já tem 62. Fizeram um cálculo aqui e viram que tem que ser 2 elevado a 6. Olha, está funcionando na boa. Mas imaginem que depois de vocês terem feito isso, depois de terem implementado a rede, passado algum tempo, o cliente quer adicionar 5 computadores nessa rede, na rede A. Mas vocês só têm quantos endereços para atribuir? 2. Só restaram 2 endereços. Quer dizer que dos 5, só 2 recebem IP, os outros 3 vão ficar sem endereços IPs. Pegaram, meus senhores? Então há uma recomendação que é o seguinte: quando nós atingimos o pico, ou quase o pico, recomenda-se que vocês façam mais uma quantidade de bits. Vejam nesse caso, 2 elevado a 6 é suficiente, chega. Mas se no futuro a empresa quer adicionar novos dispositivos, vos complica. Vocês vão ter que refazer todos os vossos cálculos de endereçamento IP. Então, para vocês não refazerem isso, há uma recomendação, que é quando nós chegamos no pico. Como assim no pico? Vejam aqui, 64.
A rede vai precisar de quanto? 62. Então estamos aí quase ao pico. De 62 para 64 estamos quase ao pico. Só nos falta 2 para atingir 64. Isso quer dizer que só temos 2 endereços livres. Então há uma recomendação que é quando nós estamos nesse caso, quando a nossa necessidade é quase a disponível, recomenda-se que vocês aumentem a quantidade de bits. Ou seja, em vez de 6, recomenda-se que vocês utilizem no caso 7. O 6 está certo, funciona, mas futuramente poderão ter problema. Então, para evitar isso, há uma recomendação que é aumentar a quantidade de bits. Então, em vez de 6, vamos utilizar quanto? 7. Vamos fazer mais um. Se fosse 7 e a quantidade também estava aí no pico, se fosse 7 e a quantidade estava no pico, nós iríamos subir para mais um, seria 8. Não utilizaríamos 7, mas utilizaríamos 8. Nesse caso era 6, vamos utilizar 7. Repito, pode ser 6, funciona na boa, mas futuramente vocês poderão ter problemas. Olhem, por exemplo, nesses outros casos que nós temos aqui, por exemplo, para essa rede, para a rede, se é a rede D, qual é a necessidade? 202. Quantos endereços é que nós temos? 256, 202 menos 256. Então isso dá-nos aí mais ou menos, vamos lá ver, 4, 5, dá mais ou menos 54. Então temos aí 54 endereços livres. Se a empresa quer adicionar 5, 4, 8 computadores, está endereços disponíveis. Nesse segundo caso nós estamos ou quase de quase. Reparem que nós temos quanto? 502. Para 512 são 10. Ainda temos 10 endereços livres. Se a empresa pretende no futuro adicionar 5, temos endereços suficientes, já que não gastam 10. Mas se a empresa quer adicionar 11, 12, 13 e aí por em diante, já complica. Então, na verdade, o que vocês vão ter que fazer também é ter uma conversa, no caso, com o cliente, né? Quantos endereços é que o mesmo vai necessitar. Quantos endereços o mesmo vai necessitar? Não. Se o mesmo... A questão seria qual é a perspectiva de crescimento da organização. Dá para que os vossos cálculos então suportem esse crescimento futuro. Boa. Então vamos lá. Aqui vamos trabalhar com 7. Poderia ser 6, mas vamos trabalhar com 7. Rede B, é 4. Só temos que fazer aqui, né? 2 elevado a n, né? Seja maior ou igual que quanto? Que 4. O nosso n tem que ser igual a 2. Bem, aqui nós não temos que se preocupar com o crescimento futuro. Vejam que nós aqui faríamos, né? 2 elevado a 2. Opa. Deixa-me fazer o completo para que vocês visualizem. Aqui nós faríamos 2 elevado a n, que seja maior ou igual que 4. Seria 2 elevado a 2, que é maior ou igual que 4. Então teríamos 4 maior ou igual que 4. Aqui o nosso n pode permanecer 2. Fiz 3. Vamos lá colocar. Precisamos é de 2, não de 3. 2. O nosso n aqui é de 2. Por que nós aqui poderíamos trabalhar com 2? Não aumentamos para 3. Porque reparem que aqui não vai haver alteração. Esse é o link ponto a ponto entre dois roteadores. Só são necessários mesmo 2 endereços. Há necessidade aqui de 2 endereços. Só tem um link ponto a ponto entre dois roteadores. A necessidade é sempre aí de 2 endereços. Não vamos aumentar aí as nossas quantidades. Então, por esse motivo é que nós vamos permanecer com 2. Não iremos alterar nada. Vamos permanecer a nossa quantidade com 2. Então, a rede B irá precisar de 2 bits. Eis então a quantidade de endereços para cada uma das subredes. A rede C vai precisar de 9 bits, a rede D de 8, a rede A de 7, a rede B de 2. Você só tem que utilizar essa fórmula que está aqui. 2 elevado a n maior ou igual que a quantidade. Aqui é para a rede C, deixa eu sinalizar. Aqui é para a rede D.
aqui é para a rede A, e aqui o último, rede B. Boa. Então, para que o vídeo não fique muito extenso, vamos parar por aqui e vamos dar uma sequência em um próximo vídeo. Até mais, pessoal.